E a macro-região continua acompanhando atentamente a situação envolvendo o ex-presidente. A carreira política dele sofreu seu maior abalo com a ordem de prisão de Sérgio Moro. O passaporte de Lula para o poder foi comprado com a promessa de um combate vigoroso à corrupção. O PT, partido que ostentava nos anos 80 e 90 um discurso moralista, prometia sepultar as práticas políticas que atribuía à direita e ao governo Fernando Henrique Cardoso. Não trairei um só momento a confiança que vocês depositaram no PT. Contra Lula até agora, houve 9 processos de investigação e uma condenação. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro e pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre a 12 anos e 1 mês de prisão por ter recebido este apartamento no Guarujá como suborno da empreiteira OAS, que o líder petista sempre negou. A autoria e a culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados, é inequívoco. A próxima dor de cabeça do Lula começa a partir daquele portão ali. Esse aqui é o famoso sítio de Atibaia, comprado formalmente pelos filhos dos amigos dele, mas, segundo o Ministério Público, mais um mimo que as empreiteiras deram de presente ao ex-presidente da República. Nós viemos até aqui para saber como é que está esse sítio, se ele continua sendo frequentado, se tem sido bem cuidado, se a manutenção está em dia. O sítio de Atibaia, ao contrário do apartamento do Guarujá, está muito bem cuidado. Um caseiro que mora ali mantém tudo limpo e arrumado. Ali estão alguns dos emblemas da era Lula: o pedalinho, o barco, a casa tinindo de nova. Lula vive há muitos anos aqui no centro de São Bernardo do Campo. O apartamento dele fica no último andar desse prédio aqui, é o apartamento de cobertura. Em 2011, dona Marisa Letícia resolveu alugar também o apartamento que fica ao lado. Coincidência ou não, foi nesse ano que esse apartamento vizinho mudou de mãos, passou a pertencer a Glaucus da Costa Marques. Ele é primo de José Carlos Bunlai, que, segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, é testa de ferro de Lula. O Ministério Público sustenta que o contrato de aluguel é mais uma farsa para ocultar patrimônio do líder do PT. Lula responde a vários outros processos. Ele teria atuado como lobista das empreiteiras brasileiras em Angola e em vários países da América Central e do Sul. É acusado de ter recebido propina para intermediar a compra de aviões de caça de uma empresa sueca. Também de ter recebido vantagens para assinar medidas provisórias em benefício de algumas indústrias automobilísticas. E também de ter recebido da Odebrecht o terreno onde sediaria o Instituto Lula. Mas o ovo da serpente já vinha sendo chocado há muito tempo no ninho do PT. Em 1997, um dos quadros mais respeitados do partido, o economista Paulo de Tarso Venceslau, denunciou que as primeiras prefeituras com o comando do PT estavam contratando uma empresa de consultoria de petistas a preços superfaturados para fazer caixa para o partido. Até então, poucos acreditariam que aquela falange de sindicalistas recém-chegados à política fosse capaz de roubar dinheiro. Os atentados do 11 de setembro de 2001 catalisaram quase toda a atenção da opinião pública e quase não deixaram espaço na mídia para o primeiro crime de morte envolvendo próceres do PT. O então prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, foi assassinado num crime que até hoje é muito mal explicado. E no ano seguinte, tombaria o prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ele seria o coordenador da campanha presidencial de Lula. Outro crime cujas causas ainda não estão totalmente esclarecidas. Foi em 2005 que a volúpia por dinheiro para comprar apoio político ganhou suas feições definitivas. Tudo começou com um flagrante brejeiro de corrupção. Um funcionário dos Correios, nomeado por indicação política, recebeu R$3 mil de propina e descreveu, sem saber que estava sendo filmado, como funcionava o esquema de arrecadação de dinheiro do PTB, partido da base aliada do Planalto. Acuado, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, passou a atacar o governo. Eu afirmo que Vossa Excelência recebe os repassos. Aqui é tudo medida provisória. Vem tudo imposto. E aí todo mundo... Mensalão! Mensalão! E denunciou o ministro José Dirceu, que, segundo ele, comandava pessoalmente a quadrilha suprapartidária que vendia apoio ao governo. Eu sou chefe de quadrilhas, vou virei bandido agora. Como é que uma coisa dessa anda?
Lula venceu a eleição seguinte impulsionado pelo bom desempenho da economia. Nós fizemos muita pesquisa naquela eleição. Nos grupos de discussão, as pessoas falavam assim, principalmente os mais humildes, falavam assim: não, ele roubou, ele está metido em corrupção, mas pelo menos ele fez. A cúpula do PT caiu inteira nas malhas das investigações do escândalo do Mensalão. 7 anos depois, foram condenados e presos os ex-presidentes do partido, José Dirceu e José Genuíno, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, o ex-tesoureiro Delúbio Soares e o publicitário Marcos Valério. Todos eles caíram calados. Os escândalos se sucediam. Antônio Palocci foi obrigado a se demitir quando surgiram denúncias de que ele chefiara um esquema de corrupção na prefeitura de Ribeirão Preto. Surgiram também os chamados aloprados do PT. E no curso de uma investigação trivial sobre a lavagem de dinheiro de doleiros que operavam em Brasília, apareceram as primeiras pistas que levariam à elucidação do maior escândalo de corrupção da história, o escândalo do Petrolão. Era o esquema do governo federal. E o governo federal apenas ia colocar nos cargos chaves que geravam propinas pessoas vinculadas à sua base aliada, justamente porque eles arregimentavam a base aliada pela concessão de cargos. Um doleiro, vários lobistas e funcionários públicos nomeados por partidos da base aliada desviaram ao menos 6 bilhões de reais da Petrobras. A empresa, que era uma espécie de orgulho nacional, acabou se transformando numa espécie de caixa avançado da corrupção. As denúncias devastaram a equipe do primeiro governo Dilma e colocaram na cadeia outros quadros importantes do PT. Quem fazia a interface com os doleiros e lobistas era o secretário do partido, João Vacari Neto. Todos os demais partidos da base aliada tinham representantes no butim roubado da estatal. Um esquema só, que nós designamos de propinocracia. E as denúncias contra autoridades governamentais não tardaram a aparecer. Entre elas, as de que Lula seria o verdadeiro chefe do esquema. O esquema de lavagem de dinheiro, estruturado para que as propinas chegassem de modo disfarçado às mãos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira condenação aconteceu em meio a um duelo de titãs envolvendo a defesa de Lula e o Ministério Público. A disputa em torno da culpa ou da inocência do ex-presidente trouxe de volta a discussão sobre prender réus após a condenação em segunda instância ou aguardar até o último recurso possível, o que levaria ainda muitos anos. Uma posição é quase unânime entre essas várias correntes: a de que o Supremo errou quando tentou mudar o que diz expressamente a Constituição. O Supremo tem que voltar ao que era no passado, tem que voltar ao que mandou a Constituição que ele fosse, apenas guardião da Constituição. E ser guardião da Constituição já é uma função extremamente relevante. Vou conversar para a gente entender tudo aquilo que está acontecendo com o doutor Jorge Sanches, ele que é advogado ligado à Amarribo. Doutor, a Amarribo tem uma tradição de luta contra a corrupção, contra corruptores e corrompidos. O momento de agora é importante ainda mais para aquilo que a Amarribo fez. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde aos telespectadores. Sem dúvida, Roberto, o que a gente sempre pregou desde 1999 é esse combate insistente à corrupção, essa participação da sociedade civil e que as instituições constituídas funcionem. E no caso específico do ex-presidente Lula, houve todo um devido processo legal e a democracia e o Estado Democrático de Direito funcionou. E é isso que a gente espera sempre de um país que tenha pretensão efetivamente de ser um país democrático. O senhor acha que as pessoas mais simples ficam assustadas quando vê um ex-presidente na cadeia? Existe o aspecto educativo e o aspecto de exemplo, né? Sem dúvida, elas ficam assustadas. Por quê? Porque o PT, ele guindou-se ao poder com um discurso ético e moral. E isso tudo foi caindo ao longo dos anos, tendo em vista a atuação dos seus dirigentes. Às vezes, para o cidadão comum, é muito difícil entender, mas tenho certeza que exemplos como esses acabam sendo didáticos e deixam um legado de que a justiça realmente funciona e que a impunidade está sendo reduzida no país. Golfeto, o doutor Sanches falou em sociedade civil. Sociedade civil está rachada
ela está intolerante dos dois lados. Mas essa sociedade civil entende que o presidente da República não está acima dela e que tem que pagar sim por aquilo que cometeu de erros. A sociedade civil não formou uma consciência política até agora. O Brasil tem instituições democráticas, mas não tem ainda uma sociedade verdadeiramente democrática. Esse é o dado. O que nós temos no passado, e que o passado tem que ser decodificado para se entender a realidade presente, é que o Brasil, na origem, teve governadores gerais. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. História do Brasil, século XVI. O Brasil teve, portanto, Estado antes de ter a nação. Só surgiu no século XVII, para o século XVIII, quando começou a se formar o idioma português, que por ato de Dom José I, no Brasil, foi adotado como obrigatório a partir das repartições públicas. Até essa época, o brasileiro falava o Nheengatu, que é o Tupi-Guarani, híbrido, um híbrido do Tupi com o Guarani. Nós não tínhamos isso. Então, o Estado nasceu antes do que a nação. Ele é o primogênito. E o fato de ser primogênito, ele acaba impondo os desejos e esmagando o que se chama de sociedade civil, que é a verdade, a sociedade civil, e que na época da Revolução Francesa chamava-se o Terceiro Estado. Agora, já no século XIX, como deputado federal pela província de Pernambuco, Joaquim Nabuco chegou a desvendar o mistério, aclarando com aquela lucidez que lhe era peculiar. Ele diz assim: o povo brasileiro costuma perdoar aqueles que se parecem com ele. Vamos ver os nossos governantes, alguns muito criticados, que devem ter alguma semelhança com os brasileiros. Os mais aplaudidos na época, vamos dizer, na sua época, presidente Getúlio Vargas, muito aplaudido, presidente JK, o presidente Rodrigues Alves, três de saudosa memória, o presidente Médici, muito criticado do ponto de vista político, mas muito aplaudido porque a economia levantou. Mas nós temos outros que foram realmente muito aplaudidos. Veja o presidente Lula, está ganhando as pesquisas de opinião pública. E todos eles têm alguma coisa de semelhança com o povo. O povo brasileiro costuma perdoar aqueles que se parecem com ele. Deixa eu voltar a conversar com o doutor. Doutor Sanches gostou também. Polêmico. Como que é, doutor? Pois não? Polêmica a colocação do Golfeto. Ah, pois não. Já que nós estamos falando em polêmica, a Operação Lava Jato levantou nomes e mais nomes. Tem gente sendo processado, tem gente que vai, tem gente que não vai para a cadeia. Afinal de contas, não é hora dessa operação aprimorar o combate aos outros partidos, aos outros políticos, e chega a hora também do Supremo Tribunal Federal agir firme e forte contra os outros também? Sem dúvida, Roberto. O que a gente espera é que a Operação Lava Jato, ela realmente se aprimore, que ela passe a investigar os demais. E não é só isso, que o juiz Sérgio Moro não seja uma exceção no país, e que sim uma regra para que a gente efetivamente avance na punição das pessoas que cometem delitos. E também, mais do que isso, temos que rever alguns institutos, como, por exemplo, o Instituto da Prescrição, onde a gente sabe que aqueles réus que têm advogados que conseguem protelar os processos acabam sendo abarcados pela prescrição. Então, precisa, sim, passar-se a limpo esse país, renovar o Congresso, que haverá eleição em outubro, e efetivamente avançarmos na justiça. A justiça tem que ser firme e não pode ter essa sensação que é real de impunidade para o cidadão comum. Agora, falar em justiça, fórum privilegiado também é uma aberração. Só existe aqui no Brasil. É uma tremenda aberração e é outro assunto que tem que ser enfrentado e que tem que acabar. A gente tem pressionado lá no Congresso e tem que se votar efetivamente a derrubada do foro privilegiado, que é um absurdo.
poucos países do mundo têm e o Brasil tem. Aliás, acho que só o Brasil que tem esse tipo de coisa. Outros países têm, mas com muita limitação ao presidente, ao vice-presidente, que não. Ele é amplo. Então, precisamos acabar com o foro privilegiado também. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau, ele tem mais condições de produzir provas e o processo pode ser mais célere. Quando o processo já se inicia no Supremo, a gente sabe que demora e nem sempre tem um fim que seja esperado pela sociedade. Professor, fazer uma provocação para você de acordo com a sua última colocação. O povo brasileiro costuma perdoar aquele que se parece com ele. Do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. Você gostou tanto do Joaquim Nabuco que fez a reprodução As aqui. ideias de Joaquim Nabuco são aquelas que, para mim, são eternas. É o Você acha pensamento ruim liberal. quando falam que você é liberal? Porque o intuito é sempre apequenar o liberal, eles chamam de liberaloide, na linha do debiloide. A verdade é essa, Roberto. Então, veja bem, outro aspecto relevante. O ex-presidente Lula está liderando as pesquisas de opinião pública. Tem ainda uma alta popularidade, nós vimos aqui, momentos atrás, e toda uma construção que ele faz para deixar todo mundo muito mais confuso ainda. Ele fez toda uma introdução daquilo que nós acompanhamos aqui para dizer, eu estou me entregando. Quer dizer, ele está se passando por mártir? Esse é o grande perigo, Roberto. A Santo Irineu dizia o seguinte, no século IV, que a Igreja Católica se expandiu e ganhou a opinião pública adubada pelo sangue dos mártires. Marta, o termo é grego, quer dizer martírio, aquele que é perseguido ou aquela que é perseguida. E Santo Irineu deixou bem claro isso. O grande perigo, e Ribeirão Preto tem provas disso, o candidato que se coloca como mártir, ele ganha a opinião pública porque a gente fica com dó, fica com pena. Coitado. Coitado, vamos deixar claro. Quer dizer, coito. Coito é um ato sexual. Sim. Coito. Coitadinho. Eu tinha uma colega que não suportava ser chamada de coitada. Vamos deixar bem claro? Coitadinha, fudidinha. Não tem cabimento, não tem desse. Bom, mas tudo que é resolvido com dinheiro, e aí o útero da corrupção, não é assunto para ser resolvido por política. A eugênese da corrupção é a origem. O que é economia? É o território dos valores que tem preço. Política é o território dos valores que não tem preço. Eu vou comprar um televisor, quanto custa um televisor? Custa R$2.000. Pronto, eu pago. Território dos valores tem preço. Quanto custa uma consulta no escritório do Dr. Jorge Sanches? Tanto. Eu pago. É um preço. Agora, política é o território dos valores que não tem preço. Quanto custa um voto? Bom, aí já começou a corrupção. Um voto de um deputado a respeito de um projeto de lei que interessa até uma empresa. A corrupção, portanto, tem origem. Rompere, do latim, quer dizer destruir tudo. Corromper é a destruição, só que é dois. Tem o corruptor e o corrupto. Nós falamos sempre do corrupto e esquecemos do corruptor, que é o ativo. O corrupto é o passivo. Então, esse território dos valores que não tem preço pode começar a se resolver. Mas como? Como? Nós temos que procurar no eleitor a gênese da tentativa de se corrigir. Bom, nós quando dizemos que política é uma sucessão de quantidades. O político, o partido político, que é, na verdade, uma ponte que liga a sociedade civil, a sociedade política ao Estado, ele é que está falhando por omissão de todos nós. Se nós perguntarmos aqui quem pertence a um partido político, capaz de não ter ninguém. Eu, por exemplo, não estou mais em partido. Tive muito tempo merecendo a condenação. Bom, atualmente não se tem. Então, o partido deve escolher a qualidade dos candidatos. Porque não é a favor de um liberal, de um conservador, de um socialista, não. Nada ideológico. Tem a ficha limpa, mais do que a ficha limpa. Você tem que perguntar, o senhor tem a consciência limpa? O candidato é a escolha das qualidades. Depois a população, só tendo bons candidatos, cândido, limpo, como diz a própria palavra, aí o eleitorado escolhe sempre entre bons candidatos. Por quê? Porque eleição é uma realidade que uma bandeira branca, um cargo disputado,
pode esconder muitas tarjas pretas. E o eleitor pode votar sim. Perfeitamente. Deixa eu voltar a conversar com o doutor Sanches. Depois de tudo que nós passamos, eu acho que nós vamos passar muito mais ainda, não passamos um pedaço só, vem mais coisa aí pela frente. Nossa Senhora também estou falando eu, viu, Gofeto? Instituições fortes, Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, essas instituições fortes, elas estão sofrendo alguns abalos hoje ou elas estão realmente mostrando que estão muito bem sólidas? Sempre há, Roberto, tentativa de abalar essas instituições, né? Mas elas estão sólidas nesse momento. E o Gofeto colocou bem, nós precisamos ter instituições fortes. E o que falhou no Brasil foram os partidos políticos, que foram se enfraquecendo. E a nossa esperança era que a ficha limpa passasse a colocar pessoas do bem na política para que essas pessoas realmente colocassem candidatos cândidos. Então, é um exercício isso das instituições estarem fortes, mas o Congresso sempre está tentado enfraquecer. Enfim, é uma luta diária e cotidiana e um amadurecimento progressivo da sociedade e das instituições. Eu acredito muito nessa juventude que está tomando posse na Justiça Federal, na Polícia Federal, que venha com uma nova mentalidade para efetivamente a gente reduzir o nível de corrupção e que as instituições fiquem cada vez mais fortes no nosso país. Doutor, estou agradecendo a sua presença no Jornal da Clube, sem antes fazer uma perguntinha rápida para o senhor. O senhor está na luta contra a corrupção há décadas. O senhor acreditava que ela ia acabar um dia ou seria muito bem dominada? Eu não, sinceramente, desde 99 que a gente está nessa luta, a gente já viu bastante avanço, mas a gente não imaginava que ela fosse chegar até assim. Agora, a ansiedade nossa é grande, né, Roberto? E que o que a gente espera não vai acabar, mas que reduza muito, que a gente tenha níveis que façam com que o país deixe desse subdesenvolvimento crônico e passe a ser realmente uma nação digna e que tenha progresso e ordem, né? Então é isso que a gente espera e deseja para todo o país. Muito obrigado, doutor. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, um grande abraço. Gofeto, vamos agora encerrar essa nossa participação no Jornal da Clube de hoje, fazendo a seguinte colocação a você. Nos últimos meses, muita construção, muita desconstrução, um jogo político que chegou a cheirar a coisa muito ruim, muito fraca, uma baboseira infindável de vários lados. Eu construo, você desconstrói e ninguém apresentou absolutamente nada. Depois disso tudo, depois da prisão de um ex-presidente da República, que construção nós podemos fazer? Roberto, não tem ilusão. Não podemos ter ilusão. Lord Acton deixava bem claro, os bons nunca querem o poder. Se o sujeito é ótimo, ele não quer poder. Tem um lance de... Nenhum santo chegou no poder, no mundo. No mundo. Os bons são sempre, os que querem o poder são sempre, no mínimo, suspeitos. Isso é um postulado de Lord Acton, que dizia claramente, tanto que Saint-Just, durante a Revolução Francesa, também tinha cheia de ideais, dizia o seguinte, não se governa sem culpa. Não tem jeito. Não tem jeito. É o exercício do poder. Os bons nunca querem o poder. Então, na verdade, o que ocorre? No arco do tempo, nós temos um lado negativo de política. O máximo que se diz é que política é a escola do crime. Já foi dito no ano 44 da era cristã pelo senador Marcos Túlio Cícero, senador romano. No ano 44, portanto, ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Um extremo no extremo. Agora, no outro extremo, olha só, a política vai de extremo a extremo. Quando ele diz claramente, política é a arte, sempre estudada como ciência e definida como arte. Política é a arte de se atingir o bem comum. No arco do tempo é muito amplo, não é? Porque ela começa, como toda a área do conhecimento humano, a gente já percebe isso aí claramente, ela começa como filosofia, passa a ser ciência e termina como arte. E termina como arte. Esse é um processo do conhecimento que chega até lá.
E quando chega a ser arte, nesse ponto, ela atinge o lugar mais alto do entendimento humano. Portanto, nós temos que entender claramente que ela varia. Nós temos que saber escolher aqueles que chegam a ser, muitas vezes, o mal menor. Nossa arte está virando a coisa de arteiro, por enquanto. Mas não de artista. Não de artista. Muito boa tarde a você. Obrigado pela presença no Jornal Dia Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado.